Boa noite a todos mais uma vez, graça e paz. Que alegria poder estar aqui com vocês nessa noite. Domingo passado fomos a uma conferência, eu e o pastor Rafael, acabei ficando por lá para pregar na igreja de um pastor amigo, pastor Bruno, né? A maioria de vocês já conhece. Irmãos, dando continuidade à nossa exposição da carta de Paulo aos Efésios, peço que você abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Vamos ler do versículo 11 a 16. Então, abra sua Bíblia em Efésios 4, do 11 ao 16. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós te louvamos, Senhor. Nós cremos na inspiração das Escrituras, cremos que o ensino no culto público foi instituído pelo próprio Senhor para a edificação do seu povo. E nós cremos que o Senhor usa a sua palavra para falar aos nossos corações, para nos corrigir, nos exortar e nos moldar conforme o Senhor quer. A palavra de Deus é a ferramenta do Espírito, afiada, que pode penetrar aos recantos da alma. Que o Senhor use a tua palavra nessa noite para o bem do teu povo, para nos moldar à imagem de Cristo, como diz esse texto. Esse é o nosso desejo e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero me ater nessa noite, especialmente ao finalzinho do versículo 11. Vou ler alguns versículos à frente, vou dar uma explanada em tudo que a gente viu aqui, conforme necessário. Mas o meu foco nessa noite é especialmente o versículo 11, porque nós já fizemos 3 pregações, se eu não estiver errado, 3 pregações no versículo 11. Nós fizemos uma pregação sobre o ministério apostólico, e nós falamos que cessou. Falamos sobre o ministério dos profetas, que juntamente com os apóstolos foi um ministério que Deus estabeleceu para lançar o alicerce, o fundamento pela qual a igreja seria edificada. Falamos sobre evangelistas, que foi um dom que Deus deu a alguns homens para expandir a igreja. Havia necessidade de uma expansão rápida da igreja, né, à medida que o Espírito ia chamando aqueles que iam sendo salvos. E hoje nós vamos falar sobre pastores e mestres. Então vamos ler o versículo novamente. Ele diz assim: ele designou, nós está falando sobre Cristo, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então veja bem, eu quero falar sobre isso, especialmente isso. Por que Deus designou homens para serem pastores e mestres? Qual é o objetivo desses homens? Como a igreja é beneficiada por esse ministério e como também a igreja pode ser prejudicada por esse ministério. Então esse é o meu objetivo nessa noite, tá? Então na primeira parte, eu gostaria de falar a vocês do problema que eu chamo do problema exegético.
que é isso? Exegese é uma ferramenta de interpretação bíblica. Por que nós temos que fazer isso? Bom, porque o grego do Novo Testamento não existe mais. Não é falado mais hoje. O grego, nós estamos separados do grego do Antigo Testamento por 2000 anos, pelo menos. Pelo menos esse período que os apóstolos escreveram as cartas. E aqui nesse início, nesse versículo 11, tem um problema porque o apóstolo Paulo escreve que Jesus, ele deu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. É assim que está no grego, beleza? Igual está no português aí, se você está lendo a NVI 2011, está desse jeito. E aí eu pergunto para você, como você, leitor desse versículo, interpretaria? Você interpretaria que são 5 ofícios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Ou você diria que tem aqui 4 ofícios? Então esse é o problema. E as igrejas e alguns teólogos se dividiram em relação a isso. Muitos teólogos se dividem em 2 grupos. O grupo que acredita que os dons extraordinários não cessaram, e aí pertence a maioria desses teólogos, são de um ramo pentecostal. E outro grupo, que é o grupo que nós pertencemos, diz que alguns dons cessaram, como o dom apostólico, o dom de profeta e também o dom de evangelista, porque, como o pastor Rafael pregou, esse é um chamado agora para a igreja pregar o evangelho. Temos Paulo escrevendo para Timóteo sobre Timóteo fazer o ministério, completar o ministério de um evangelista e tal. Então nós vamos para essa linha. Mas essa galera que nós pertencemos a esse grupo, eles também se dividem. Aqui dá para conversar com poucos teólogos. Por que eles se dividem? Porque no grego tem uma estrutura muito importante, que funciona assim. Quando eu quero afirmar alguma coisa, e eu quero fazer com que essa afirmação seja a mesma aplicada em todas as outras, eu mantenho a mesma estrutura. Então, no português, a gente escreve de maneiras diferentes, para não ficar redundante, para não usar as mesmas palavras. No grego não tem esse problema. Então, no grego, está o seguinte. Paulo escrevendo, ele diz que Jesus nos deu uns para apóstolos, ofício, outros para profetas, ofício, outros para evangelistas, ofício, outros para pastores e mestres, ofício. Então, se mestre fosse um ofício, no grego ele tinha que ter sido escrito de maneira diferente. Ele tinha que ter sido o seguinte: outros para evangelistas, ofício, outros para pastores, ofícios e outros para mestres, ofício. Aí teria 5 ofícios e nenhum teólogo iria brigar por causa disso. Mas no grego não está assim. No grego, a palavra mestre está vinculada ao ofício pastoral, não está sendo dividido por outros. Como está ali, uns para apóstolos, outros para profetas, e aí tem outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Tá bom? Então, o apóstolo Paulo escreveu isso na nossa interpretação e na maioria dos teólogos reformados, que a função de mestre, ela está principalmente ligada ao ofício pastoral. Então, mestre é uma função do ministério pastoral, por isso Paulo a colocou junto com a palavra pastores, e isso é muito importante, porque o objetivo do que Paulo está escrevendo está aí no versículo 14, lê comigo. O objetivo é que nós não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogado para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro.
Então veja, a principal função de um pastor, mestre, colocamos assim, a principal função é ensinar a palavra de Deus e apresentar aquele a quem toda a palavra revela, a Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, porque Cristo está nesse texto, todo o texto apontando para ele, para que toda a igreja seja edificada e cresce à medida da plenitude de Cristo, que conhece que nós cresçamos no conhecimento do Filho de Deus. Está aqui nesses textos. Então veja, quando Paulo escreve para Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e 2, olha como o ministério de ensino, que é a função do mestre, está intrinsecamente ligado ao ministério pastoral. Então, nessa primeira parte, eu só estou trabalhando com vocês, só estou mostrando a vocês esse problema exegético, vou resolvê-lo e a gente continua o texto, tá bom? Então, veja como em 1 Timóteo 3, versículo 1 e 2, está escrito o seguinte: essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Então, você não pode se confundir em relação a esse texto. Quando Paulo está escrevendo, aquele que deseja o episcopado, o bispado, é a mesma coisa que pastor, tá? As três palavras são intercambiáveis no Novo Testamento: pastor, presbítero e bispo. Ora, ele vai falar sobre o ministério, ele fala com o nome de presbítero, ora ele fala como o nome de bispo, que é aqui no caso, e ora ele fala como pastores, tá bom? Então essas três palavras são intercambiáveis. Sabe, quando algumas pessoas ou algumas igrejas fazem uma hierarquia com esses nomes, sabe, que o presbítero está mais abaixo que o pastor e o bispo já é o cara que cuida de toda a região, não tem nada disso no Novo Testamento. Essas palavras, elas são intercambiáveis, é a mesma palavra, é usada para o mesmo ofício, para descrever o mesmo ofício. Então, corrigindo esse equívoco, tá, para você não ler que bispo é uma coisa diferente de pastor, veja bem, olha o que ele diz aí no texto. Ele diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja marido de uma só mulher. Está falando de caráter. Moderado, caráter. Sensato, caráter. Respeitável, caráter. Hospitaleiro, caráter. E agora, apto a ensinar, habilidade. Então veja que o principal requisito hábil de um homem vocacionado ao ministério é um monte de caráter, um monte de requisitos que tem a ver com o seu caráter, mas, por último, quando vai apontar para a sua habilidade, ele tem que ser apto para ensinar. Então não existe a possibilidade de um pastor não ser um mestre das Escrituras. Não existe a possibilidade de um pastor não ser hábil no manuseio da palavra de Deus. Eles têm que ser apto para ensinar. Então veja que ensinar não é caráter. Ser moderado, sensato, hospitaleiro, beleza, tudo isso é. Mas apto para ensinar está falando de um dom, está falando de uma habilidade, está falando de algo que Deus dá a esse homem, que o capacita para que ele edifique a igreja. Veja que em 1 Timóteo, nós estamos lendo 1 Timóteo aí, né? Vá para o capítulo 4. Vá para o capítulo 4. Versículo 13 a 16. Se você não sabe, Timóteo era um jovem aspirante ao ministério pastoral. Em algum momento da carta, ele já estava exercendo a sua função de pastor. Então, Timóteo era um pastor, um aspirante a esse ministério que Paulo desenvolveu, o capacitou e ele estava exercendo já o seu chamado, o seu dom. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13 a 16, Paulo escreve o seguinte: até a minha chegada, então Paulo estava ausente, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi lhe dado por mensagem profética com imposição da mão dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois
Agindo assim, você salvará tanto a ti mesmo quanto as que o ouvem. Paulo diz que, na ausência dele, o jovem pastor deveria se dedicar a quê? A leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Porque quando Paulo fosse para a igreja, estivesse lá presencialmente, ele iria fazer a parte de ensino, pois ele é o apóstolo, o que lança o fundamento da igreja. Ele tem primazia no ensino da igreja. Mas na ausência dele, o que o pastor deveria fazer? O pastor não tem que ficar criando ministérios para entreter o povo. Não, o pastor tem que abrir a Bíblia e ele tem que ensinar a Bíblia. É isso que Deus fez. Para isso que Deus estabeleceu, para isso que Deus deu dons a ele. E é isso que Timóteo deveria fazer. Então veja que o ensino, a habilidade de mestre, que é isso que o mestre faz, ele ensina, ela está intrinsecamente ligada à função do ofício pastoral. É uma função do ofício pastoral ser mestre dentro da igreja. Isso é muito importante, para que os pastores, nós, não negligenciamos essa que é a nossa principal função. No entanto, vale a pena ressaltar que apesar da principal função do pastor ser o ensino, edificar o povo, ensinar o povo, equipar o povo, como nós vamos ver daqui a pouco, não é só um pastor que pode ensinar na igreja. E isso é muito importante. Primeiro, para nós não criarmos equívocos, pastores que não ensinam, e também o ensino ser só dos pastores. Dois extremos nós não podemos acabar concorrendo, certo? Romanos 12, versos 7 e 8, deixa isso muito bem claro. Vou ler 2 textos com vocês rapidamente e a gente continua, tá? Romanos 12, 7 e 8. Diz assim, se o seu dom é servir, então Paulo está descrevendo uma lista de dons. Eu não peguei a lista toda, cortei ela no final, tá? Então, se o seu dom é servir, sirva. Se o seu dom é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que o exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, veja, não é de longe uma lista exaustiva de dons. Paulo vai escrever em outros lugares sobre dons, inclusive esse de Efésios que nós estamos lendo, Efésios 4. Mas há pessoas que vão receber sim o dom de ensino. E o que se espera de quem receba dons de Deus? E todos nós recebemos dons de Deus, já falamos sobre isso. Que quem receba esse dom, ensine. Recebeu o dom de ensino? Ensine. E um outro texto muito bacana que Paulo escreve também é em Timóteo 2, versículo 3 a 5. Timóteo 2, verso 3 a 5. Eu falei... desculpa, gente. Tito 2, versículo 3 a 5. Ainda bem que alguém cochichou aí. Versículo... Mas depois nós vamos em 2 Timóteo 2, tá? Só porque você falou, nós vamos em 2 Timóteo. Tito 2, 3 a 5 diz assim... Semelhantemente, está escrevendo para Timóteo, nós já sabemos, Timóteo é pastor, um jovem aspirante ao ministério que em algum momento começou a exercer esse ministério. E Paulo escreve o seguinte, semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. Então, o que Timóteo teria que fazer? Chamar as mulheres mais velhas e capacitá-las, ensiná-las. Então, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho. Viu, mulheres? Vocês não podem ser escravizadas a muito vinho. Pronto, já ensinei aqui, tá? Mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Olha aí. O que as mulheres também têm que fazer? Serem capazes de ensinar o que é bom. Veja como o ensino não é só uma função do ministério pastoral. E aí ele continua, assim poderão orientar, uma raiz que é também para ensinar, poderão orientar as mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas, sujeitas a seus maridos, assim, a fim de que a palavra de Deus não sejam difamadas. Veja, então as mulheres podem ensinar? Claro que podem. Devem. O texto está dizendo que elas devem ser capazes de ensinar. Certo? Último texto, tá? Último texto.
que é um texto-chave. 2 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 1 e 2. 2 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 1 e 2. Passar rapidamente, a gente já vai para o próximo ponto. Então ele diz o seguinte: portanto você, meu filho, fortifica-se na graça que é em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviste dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Olha aí o texto. Timóteo deveria fazer o quê? Ser capaz de ensinar a homens fiéis, para que esses homens fiéis ensinassem a outros homens. Então o ensino não é só dos pastores. O pastor tem vocação de ensino? Com toda certeza. Deve ser apto para ensinar? Com toda certeza. Deve ser mestre e hábil na palavra? Com toda certeza. Mas a igreja não é edificada só recebendo o ensino dos pastores. Isso, na verdade, seria lançar a igreja ao fracasso, se estivesse na dependência de um ou de poucos homens. Veja que tanto das mulheres se espera-se que sejam capazes de ensinar, quanto dos homens se esperam que sejam capazes de ensinar. Eu ouvi uma pregação uma vez muito legal, que esse texto de Timóteo 2, 2 Timóteo 2, falam de 4 gerações pelo menos. Então veja, Paulo ensinou a Timóteo, pastor, que vai ensinar a outros homens fiéis, para que eles sejam capazes de ensinar a outros. 4 gerações, de um ensinando para o outro, um ensinando para o outro. E a igreja, ela deve ter esse modelo, um modelo bíblico de igreja, em que as mulheres estão aptas para ensinar, em que os homens também estejam aptos para ensinar, e não fiquem dependendo só do ensino dos pastores. Na verdade, quando nós olhamos para a realidade de igreja, em que é o pastor que ensina na EBD, é o pastor que prega no púlpito, é o pastor que ensina nas casas, é o pastor que ensina discipulado, é o pastor que faz isso, só que essa igreja é espiritualmente fraca. Espiritualmente fraca. Por quê? Porque o pastor não foi capaz de ensinar outros homens fiéis e torná-los capazes de ensinar a outros homens e replicar esse modelo igualmente também entre as mulheres. Então, estou falando isso por quê? Porque a função de mestre, de um pregador que ensina e edifica a igreja, está vinculado ao ministério pastoral. Os pastores têm que ser aptos para ensinar. É exigido deles isso. É o requisito das suas habilidades. Mas a função de ensino não pode estar vinculada somente a esses homens. Não pode. Se nós queremos uma igreja forte, que as pessoas se exortam umas às outras, que crescem, se edificam-se a si mesmo, na medida que cada um vai fazendo a sua função, buscando a plenitude de Cristo, isso deve ser um compromisso de todos nós. De todos nós. Então, passando essa parte, qual é o objetivo? Então, se Deus deu pastores que são mestres, que ensinam a palavra, são aptos a ensinar, se Deus deu essa função, chamou esses homens, equiparou esses homens para edificar a igreja, qual é o objetivo? A gente precisa saber para onde que a gente está caminhando. A gente precisa saber por que nós nos reunimos aqui. Por que nós viemos no domingo para receber o ensino público das Escrituras. Para quê? Para onde a gente está indo? Olhe comigo de novo Efésios 4, versículo 11 a 13. Efésios 4, 11 a 13. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, você consegue ler aí claramente que ele inicia o versículo 12, dizendo assim, com o fim. Por que Deus deu esses homens? Por que Deus capacitou eles dessa forma? Por que eles têm esses dons? Com o fim, com o objetivo de preparar os santos para a obra do ministério. O objetivo é de prepararmos os membros da igreja para a obra do ministério. E aí você se pergunta assim, tá, mas qual é a obra do ministério? Essa é a pergunta correta. O objetivo de Deus ter dado esses homens à igreja é para que eles
preparem, edifiquem e equipam os membros da igreja. Mas para quê? Continuando, o texto diz o seguinte: para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a plenitude a plenitude de Cristo. Então veja, gente, a edificação do corpo de Cristo, o crescimento espiritual da igreja, até que todos alcancemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, até que cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse é o objetivo de Deus ter dado esses homens. Em curtas palavras, o objetivo de Deus ter dado pastores e mestres à igreja é formar Cristo em todos. Formar Cristo em todos. Até que todos nós juntos, cresçamos à medida da plenitude de Cristo. Cristo, meus amados irmãos, deve ser formado em cada um de vocês. Os pastores ferramentam a igreja para que cada um esteja apto para cooperar na edificação da própria igreja, até que todos tenhamos Cristo formado em nós. Essa frase ficou ruim, né? Mas é que até que todos nós tenhamos uma plena imagem de Cristo, formada em cada um. Formado em cada um. Então esse é o objetivo. Nosso ministério é cristocêntrico. Tudo que nós fazemos aqui na igreja deve ter esse objetivo. Quando o Douglas e a Evelyn vão escolher as músicas para cantar, tem que ter esse objetivo, serem cristocêntricas. Quando nós vamos ensinar para as crianças na nossa salinha, tem que ter esse objetivo. Quando o Ministério da Recepção vai trabalhar sobre como vão recepcionar as pessoas na porta, tem que ter esse objetivo. Quando os irmãos vão servir as mesas, tem que ter esse objetivo. Quando vocês vêm aqui para ouvir a palavra de Deus, é para esse objetivo. É para esse objetivo. A igreja de Deus existe para a glória do próprio Cristo, para formar Cristo em nós. Então, uma igreja, ela não pode ser medida pela quantidade de membros que possui, pela sua estrutura, pelo tamanho do seu prédio, por um ministério, isso, aquilo, por quanto arrecada. Não. A igreja tem que ser medida enquanto os membros dessa igreja estão unidos em prol desse objetivo, de que todos busquemos formar Cristo nos nossos membros. Esse é o objetivo. Se você está na igreja, faz parte da igreja, está na membresia da igreja, mas não busca esse objetivo, você está equivocado. Você está equivocado. Dos pastores aos membros mais novos, todos devem estar comprometidos de corpo e alma nesse grande ministério de sermos todos nós parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o fundamento, a nossa pedra angular, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É nele que nós dedicamos as nossas obras. Tudo que fazemos é por Ele, para Ele. É assim que nós respondemos ao amor de Cristo demonstrado por cada um de nós lá na cruz, quando Ele morre pelos nossos pecados, quando Ele toma a ira de Deus, o cálice da ira de Deus, em nosso lugar. É para formar Cristo em mim e em você. Para isso que nós nos reunimos como igreja. Então, um pastor que não aponta para isso, ele está errado no seu ministério. Ele falhou no seu ministério. Ele não está apto a ensinar. Então, a principal função de pastores e mestres é de ensinar a palavra de Deus, especialmente aquele a quem a palavra revela, que é Cristo Jesus, a pedra angular, o fundamento da nossa igreja. Então, irmãos, já partindo para o fim, último ponto. Nós
Nossa função é de equipar vocês para que vocês estejam aptos a servirem na igreja, a se auxiliarem mutuamente, a se unirem uns aos outros, em prol desse grande objetivo, formar Cristo em você e formar Cristo no seu irmão. Mas, e quando os pastores falham? E quando os pastores não estão aptos? Quando os pastores não se dedicaram a essa função? Quando os pastores falharam em formar Cristo nos outros, em conduzir as pessoas a Cristo, em levar o Evangelho de Cristo? Bom, você pode responder essa pergunta olhando para a realidade evangélica brasileira. Quando você pergunta, e quando os pastores falham, o que acontece? Olha para a igreja e você vai ver. Porque os pastores falharam. Olhando para a realidade das igrejas evangélicas, os pastores falharam em conduzir a igreja e edificar a igreja para que todos cresçam à medida da plenitude de Cristo. E isso está desse jeito, essa bagunça espiritual, porque falta líderes espirituais habilitados pelo próprio Cristo a conduzir a igreja em direção a Cristo. Mas o que nós temos aí não são líderes que largaram os estudos, a diligência, a dedicação, a oração e foram para os montes. Eles vão para os montes para receber revelação, mas eles recebem revelações de demônios, não de Deus. Porque a revelação de Deus está aqui. Aqui está a revelação de Deus. Então, quando eu vou buscar a revelação de Deus, que não é aqui, em qualquer outro lugar que eu vá, seja nos montes, seja nas pontes, seja nas estradas, seja em qualquer lugar que eu vou que não seja aqui, eu vou apto para receber revelação de espíritos enganadores, não o Espírito de Cristo. Então, irmãos, veja comigo, versículo 14 desse texto. Olha o que Paulo diz. Nós vimos que no 12 e no 13 ele descreve o objetivo, né? Que todos nós somos edificados e busquemos todos esse mesmo objetivo de formar Cristo em nós. Mas quando os pastores falham, olhe comigo o versículo 14. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Quando os pastores estão comprometidos a formar Cristo em toda a igreja, eles estão protegendo o povo do engano. As crianças são por natureza ingênuas, especialmente as crianças pequenas, que é o de quem Paulo está descrevendo nesse texto. Um adulto pode chegar em uma criança pequena e enganá-la facilmente. Por isso, nós, pais, temos que estar sempre atentos com as nossas crianças, principalmente quando nós estamos em público, em ambientes que a gente não conhece, com pessoas que a gente não conhece. Mas Paulo está usando exatamente essa descrição para descrever adultos que não têm qualquer discernimento espiritual e são enganados por homens malignos, como as crianças são facilmente enganadas. Então, quando você olha para a realidade das igrejas e vocês verem que as igrejas, ou melhor, os pastores, falharam miseravelmente em equipar o povo de Deus para a obra do ministério, a realidade que a gente vê é um bando de adultos que são facilmente enganados, sem qualquer discernimento espiritual, e são levados para cá e para lá pela astúcia e esperteza dos homens, de homens que induzem ao erro. Então, quando os pastores falham na sua missão, é isso que acontece. Não há discernimento espiritual, Cristo não foi formado em ninguém, e o povo de Deus fica à mercê de homens enganadores. Isso quando as próprias pessoas, por falta de discernimento espiritual, não vão eles mesmos buscar mestres segundo os seus próprios corações. É isso que Paulo fala
em 2 Timóteo capítulo 4, né? Ele diz o seguinte, 2 Timóteo 4, ele diz: na presença de Deus e de Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora do tempo. Repreenda, corrija, exorta com toda a paciência e doutrina. Olha o que Paulo pede de Timóteo. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora do tempo. Repreenda, corrija, exorta com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo, diz ele, profetizando sobre o futuro. Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo como coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Veja, como que se combate isso? Como que se combate as pessoas querendo seguir mestres segundo seus próprios desejos e paixões? Pregue a palavra. Pregue a palavra. Então nós aqui não temos que ficar fazendo entretenimento, nada de dança, nada de teatro, nós não temos que entreter o povo, nós temos que pregar a palavra, ensinar a palavra, dar discernimento espiritual para a igreja, para que as pessoas não sejam enganadas, para que elas tenham convicções bem enraizadas profundamente nos seus corações, para que não sejam enganadas. Então esse era o ministério e a principal função que Paulo mandou Timóteo exercer. E assim é para todos os pastores. Então, irmão, fique muito preocupado quando você ouvir alguém, ou ver alguém, ou talvez você mesmo, ficar incomodado com verdades bíblicas. Tá bom? Fique muito atento a isso. Porque verdades bíblicas doem. Uma pregação bíblica não é confortável de ouvir. Uma pregação bíblica é chata de ouvir, é desconfortável. Mas veja, é a espada do Espírito para alcançar nos recôncavos da tua alma, para arrancar aquele tumor maligno, espiritual, que está pulsando dentro de você, levando você a querer seguir falsos mestres. Então é a palavra de Deus que vai te livrar disso. Portanto, o melhor que você faz é procurar igrejas onde a palavra chegue até os seus ouvidos, biblicamente pregada, fielmente expostas, e ela incomode você, principalmente aonde você cai, onde estão os teus pecados, aonde estão as tuas falhas. Principalmente aí. Quando você procura mestres que vão afagar o teu ego, o perigo é de você estar sendo enganado por falsos mestres, por homens que seguem a doutrinas de demônios, como Paulo diz, não as doutrinas de Cristo. Então, concluindo, meus amados, Deus nos deu pastores, cujo principal labor, função, é o ensino da palavra. Eles devem estar aptos a ensinar. São os mestres da igreja que Deus deu a cada pastor. Mas veja que o ensino da igreja, nós devemos nos preocupar se nós chegamos a 10 anos de igreja, né? Nós estamos indo para o quarto, chegamos a 10 anos de igreja, mas na igreja, na urbana, só os 2 pastores ensinam. É um quadro para a gente ficar preocupado. Se nós não formamos nenhum líder, nem os homens, mulheres que estão aptas a ensinar, alguma coisa de errado está acontecendo. Alguma coisa de errado está acontecendo. Então nós temos que entender que sim, os pastores são mestres da palavra, devem ser aptos a ensinar, mas não somente eles têm esse dom. Alguns outros irmãos podem sim serem capacitados por Deus para ensinar as Escrituras, debaixo, claro, do ministério pastoral, para que nós não estejamos, né, um ensina uma coisa, como eu já vi na igreja, daí o pastor que depois ia assumir, ia pregar, ele não era da mesma teologia daquele pastor, daí ele ensinava outra coisa, né? Então, isso claramente não pode acontecer entre nós. Mas o objetivo
é que você seja equipado, que Cristo seja formado em você, para que você deseja ter Cristo formado em você. E que você, equipado com os seus dons, seus talentos e suas habilidades, equipe outros e forme Cristo em outros. Porque não é só os pastores formando Cristo no povo de Deus, convenhamos, é impossível. É impossível. Quando Jesus foi crucificado, as ovelhinhas dele se dispersaram. Se aconteceu isso com Jesus, imagina conosco. Então você tem um papel muito importante dentro da igreja. Você não pode ser como é lá fora, que a gente vai numa sala de cinema, a gente senta, assiste o filme e depois a gente vai embora. Você não pode fazer isso na igreja. Você não foi chamado para fazer isso dentro da igreja, para vir assistir o culto e depois ir embora. Nós não podemos fazer isso da nossa fé. Nós temos uma ferramenta poderosa dada por Deus, dons e talentos, habilidades que Ele concedeu a cada um de nós, para que nós juntos formamos Cristo uns nos outros. Para que o objetivo seja alcançado até que todos alcancemos a medida da plenitude de Cristo. Então, quando todas as coisas estão acontecendo exatamente como a Bíblia descreve, isso tem que estar acontecendo. Se os pastores estão fazendo a sua função, e se o povo está fazendo a sua função, então Cristo está sendo formado em nós. E nós estamos crescendo à medida da plenitude de Cristo. Esse é o objetivo, meu irmão. É para isso que você vem aqui. É para isso que você faz parte de um corpo, de uma igreja. É para isso que você é membro de uma igreja, para você exercer os seus dons. É para isso que você vem receber o ensino da palavra, para que todo o corpo de Cristo seja edificado pela palavra. É para isso que nós existimos como igreja. Então, último ponto, se nós queremos plantar outras igrejas, antes nós precisamos formar outros pastores. Quem que nós vamos enviar? Eu estava vendo um youtuber essa semana, eu gosto bastante dele, é um americano, e falando sobre a cultura dos Estados Unidos, e ele fez um vídeo, hoje eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês como a gente vai à igreja e tal. Eu, pô, que legal, vou ver como é ele indo à igreja. E aí, a nossa igreja se reúne nas casas. Nossa, que legal, se reúne nas casas. Lá não tem um pastor, lá cada um vem um dia e traz uma palavra. Eu, pô, tava tão legal. Tem uma igreja, tá indo nas casas, se reúne a família com as crianças, mulheres, maridos. Não tem pastor. Esse não é o modelo de Cristo. O modelo de Cristo é ter um pastor, ter um homem com dom apto para ensinar, para edificar e equipar a igreja, para que Cristo seja formado na igreja. Esse é o modelo de Deus, quer nós gostemos, quer nós não gostemos. É o modelo de Deus. Então, irmãos, queremos plantar igreja? Queremos. Eu quero viver e morrer, se Deus permitir, plantando igreja. Sendo um pastor que está interessado na plantação de igreja, compromissado com a plantação de igreja, formando igrejas compromissadas com a plantação de igreja. Nós queremos, nós sonhamos com isso. Mas antes nós precisamos de homens para isso, aptos para isso. Não se planta igreja se não tiver um homem apto para ensinar a Bíblia para aquele povo. Então, esse é o nosso objetivo. Até que todos nós chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É para isso que nós viemos aqui todos os domingos. Para alcançar esse objetivo, eu e você. Vamos orar?